Até o final do ano, nós estaremos estudando os salmos dos degraus, ou salmos dos peregrinos, salmos de romagem, depende da tua tradução, porque na verdade é os salmos, cânticos de romagem. Sabe o que é de romagem? É de romaria, mas na verdade aqui não vai para Roma, é salmo de Jerusalém, é em direção a Jerusalém, porque romaria, vai fazer a romaria, na verdade era ir para Roma, mas esse salmo, até a nossa tradução traduz como cânticos de romagem, é cânticos de romaria, é em direção ao local de adoração, amém? Cânticos dos degraus, por quê? Porque é um crescente, começa no salmo de número 120, na minha angústia, estou no fundo do poço, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, quando clamei por socorro. Olha lá, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então é lá do fundo do poço, e ele vai crescendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar na adoração, no louvor, na contemplação, amém? Então degrau a degrau, é até o salmo número 134, então são 15, é isso? De 120 a 134, pastor, é 14, não sei. 14? 120, 21, é 15, não é? Porque conta o 120. A gente faz os cálculos, né? 120 mais 134 é 14, mas tem que contar o 120. É igual a contar a idade. Então assim, eu tenho 34, não é a minha idade, viu gente? Eu estou só... Eu já tive 34. Mas na verdade, você completou 34, você já está no 35. Porque as pessoas não contam de 0 a 1. Na contagem dos anos, um dia eu vou voltar a fazer a pregação, o ciclo dos 7 anos. Ensina a contar os nossos dias para que tenhamos corações sábios. E aí você vai fazer a contagem de 7 anos. E a pastor, não, querido, quando você completa 7, você já completou. Quando você completou, você está começando o 8º. É porque nós esquecemos de contar de 0 a 1. Amém? E foi aqui, de 120 a 134 são 15, porque conta o 120 e conta o 134. Amém, queridos? Então nós já vimos o 120, já vimos o 121, que foi aquele salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Há uma pergunta, ele pergunta e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, ele está no desespero, ele tá para os montes, né? De longe, está esperando o livramento de longe, mas ele mesmo responde a ele mesmo. É aquela conversa que você tem com seus botões, né? Você já conversou com seus botões? Não fica preocupado não, você não está doido não. Tem gente que acha assim, pessoal, se me encontrar na rua, fala assim, o bispo, falando sozinho. É porque eu nunca ando sozinho. Eu nunca estou sozinho.
E quando eu não estou conversando comigo mesmo, eu estou conversando com o meu Deus. Para quem está vendo, faz mau juízo, errado, né? De mim. Não é isso? Mas o salmista aqui, ele questiona. Estou aguardando um livramento. Para os montes olharei, de onde virá a salvação? Mas ele mesmo, lá do seu interior, assim, o meu socorro vem do Senhor, não é dos montes, não é de fora, é do meu Senhor, amém? E quinta-feira passada, a pastora Elza meditou muito bem esse salmo, não vou meditar nele, mas hoje, o terceiro degrau, que é o salmo de número de 122, que expressa a alegria de estar indo para a casa do Senhor. Você tem essa alegria? Quando você está saindo de casa, você sai, eu estou indo para a casa de Deus. Ou você fala assim, poxa, mais uma vez. O salmista aqui, que é Davi, nós já estudamos esse salmo, porque o ano de 2025, nós estudamos os salmos de Davi. Encerramos há poucos dias atrás. Mas, como ele faz parte do salmo de ramagem, estaremos estudando novamente, amém? Então, a primeira coisa que Davi, o salmo, ele começa assim, cântico de ramagem de Davi, o cântico dos degraus, e fala que é de Davi. Davi que escreveu para na verdade, o livro de cânticos, o livro de salmos, ele foi compilado pelos homens de Ezequias, rei Ezequias, os escribas da época de Ezequias. Ezequias determinou que eles fizessem um saltério, um livro de cânticos, e eles pegaram vários cânticos, a maior parte deles, dos 150 que nós temos aqui listados, 73 são de Davi, e de outras, de Jedutum, de Asaf, tem Salmos 2 de Salomão, que na verdade, quando nós fomos estudar, descobrimos que o Salmo número 82 não é de Salomão, é de Davi, falando ao seu filho Salomão. Amém? Está dando algum tilt aqui no... É alguma coisa que está errado, que não está certo. Deixa para lá. Está amarrado. E não é o meu, que ele está quietinho aqui, está falando direitinho. É algum microfone que está lá dentro. E está ligado na mesa. Bom, voltando aqui a nossa, tirando as desatenções, os ruídos, os defeitos especiais, não é efeitos, defeitos especiais. Davi aqui, ele expressa a alegria dele de estar na presença de Jesus, na presença de Deus, de estar indo para o templo. Davi gostava, Davi amava. E olha, antes de Davi trazer a arca para Jerusalém, e na época de Davi não existia o templo, viu gente? O templo foi construído por Salomão. Na época de Davi, Davi trouxe a Caal, ou a tenda da congregação. Aquela mesma tenda feita
na época de Moisés. É um erro falar feita por Moisés, na verdade foi na época de Moisés. Foi por Aholiabe e um outro, Bezaleel e Aholiabe. Foram os dois que Deus encheu de graça para fazer sozinho, não. Eles foram os arquitetos e engenheiros da obra, porque era uma grande obra. E então foi tão bem feita que durou o período de deserto todo, 40 anos. O período de Josué, o período de Samuel, e chegou até Davi. Olha como a obra foi muito bem feita, mas tinha uma coisa também, né? A presença de Deus se fazia presente naquele lugar. E a glória de Deus revivifica. Quando Deus vem, querido, o que está morto revive. O que está deteriorando renova. A presença de Deus mantém, amém? Davi, ele amava. Ele saía da sua cidade e ia para Siló. Falei assim, não, eu quero trazer a arca, né? E ele levou a arca do Senhor. Tem dois episódios interessantes. O primeiro, ele fez errado, né? Ele mandou fazer carros novos, e a arca do Senhor não anda em carros. Não era dessa forma. Deus não quer que você o adore como você quer adorá-lo. Deus quer que você o adore como Ele quer ser adorado. Amém? Deu para entender? Ou foi confuso? Ah, eu adoro a Deus do meu jeito. Já ouviu alguém falar isso? Eu adoro a Deus do meu jeito, da minha forma. Não, querido. Você tem que adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Amém? Não é como você quer, é como Ele quer. Amém? Mas é porque ficou tanto tempo, a arca do Senhor já não estava em Siló, porque ela saiu de Siló, aí no meio do caminho eles fizeram os carros novos. E qual a referência para carros novos? De onde que Davi tirou essa referência? De onde o povo da época de Davi tirou essa referência? Das Escrituras? Não. Porque as Escrituras eram bem enfáticas a respeito de como deveria se levar o tabernáculo, como se deveria levar a arca do Senhor. Tinha todo um ritual. Tinha as pessoas designadas. Os que desmontavam, os que levavam a tenda, os que levavam os repulsórios, as mesas. Todos tinham uma função. Não foi na lei, não foi nos livros de Moisés, não foi no Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não foi. Sabe de onde eles tiraram isso? Quando a arca foi levada pelos filisteus. Você sabe a história? Eles vieram, primeiro, falaram assim, não, estamos perdendo. Traz a arca do Senhor. Como se Deus se submete à vontade do homem. Muitas vezes nós queremos fazer Deus fazer alguma coisa, né? Vamos levar, porque a arca representa a presença de Deus. Vamos levar a arca. E o que aconteceu? Estavam perdendo e perderam mais ainda. A derrota foi fragorosa. Eu uso esse termo. O pessoal acha estranho quando eu mando saudações de aniversário, né? Assim, que esse ano seja cheio de vitórias fragorosas. Geralmente a gente usa esse termo só para, foi uma derrota fragorosa. Você sabe o que significa essa palavra?
fragorosa no português? Barulhenta, que fez barulho. Quando você fala assim, uma vitória fragorosa, é uma vitória que fez barulho, que todos vão saber, amém? Faz barulho, irmão, quando você é vitorioso, amém? Foi lá, perderam, a derrota fragorosa, barulhenta. Sabe por que foi barulhenta? Porque ficou sabendo-se por toda a terra da Filistia. O que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança e levaram para o templo de Dagom. Colocaram lá como oferta a Dagom. Mas com Deus não se brinca. Amém? Com Deus não se brinca, com o Espírito Santo, com Jesus não se brinca, com o Espírito Santo nem se pensa em brincadeira. Amém? O que aconteceu? Botaram à noite, de manhã o que aconteceu? Dagom, a imagem de Dagom, estava prostrada, na presença da arca. Caiu, pum! Os sacerdotes de Dagom chegaram e disseram, não pode, vou levantar a imagem. Levantaram a imagem. No outro dia, o que aconteceu? A imagem, novamente, com a cara na terra. Quem que estava adorando quem? Oh, aleluia. Veio lá os sacerdotes de Dagom, levantaram a imagem. Aí Deus, não adianta. No outro dia, estava a imagem com as mãos e o pescoço quebrados no chão. E veio uma praga sobre a Filistia. Deus não precisa que você o defenda. Ele é Deus, amém? E aí consultaram lá os encantadores, os caldeus. Olha, para saber se realmente é o Deus dos judeus que está fazendo isso. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Então faz o seguinte. Façam carros novos. Aí que veio os carros novos. Carros novos. Façam imagens dos ratos, porque houve uma praga de rato. Faça a imagem dos tumores que vocês tiveram, porque na verdade a tradução fala tumor, mas na verdade foi hemorroidas. Todos os homens da Filistia tiveram hemorroidas. Você imagina? Com Deus não se brinca. Aí o que fizeram? As imagens tudo de ouro. Aí botaram a arca em cima do carro novo. Daí vem a história do carro novo. Pegaram vacas recém-paridas, prenderam os bezerros. Você sabe para onde a vaca parida vai? Ela vai para onde está o bezerro. É o normal, é o natural. Não só a vaca, toda mãe. Toda mãe, a primeira coisa que uma mulher quer é assim, cadê meu filho? É da natureza, não do ser humano, da natureza. De todos os seres. Porque eles fizeram assim, se esse Deus é quem está fazendo, esse Deus, as vacas vão levar, e sem ninguém tocando. Sabe o que aconteceu? As vacas mugindo e chorando, mas caminhando em direção à terra de Israel. Relabaxere canta, oh Deus poderoso. Daí que veio os carros novos. Muitas vezes acontecem algumas coisas estranhas em adoração nas igrejas, porque nós não vamos procurar na palavra, nós vamos procurar lá no mundo. Lá no mundo estão fazendo, vamos fazer também aqui na igreja. Há algumas coisas estranhas em meio à adoração. Luzes estroboscópicas.
Isso aí não está na adoração. Mas o que? A referência nossa não é a palavra, a referência nossa é o mundo. E não pode ser, amém? Deus quer ser adorado como Ele quer ser adorado, amém? Vamos adorá-lo. Eu não sou daqueles, o pastor é quadrado, careta. Não, eu não sou não. Eu acho que todas as coisas pertencem a Jesus. Mas nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Não sou contra se as pessoas conseguem. Eu, em particular, não consigo adorar com aquelas luzes piscando. É uma coisa minha, tá? Não estou falando que tem irmãos que estão lá, aquela batida, né? Que você não escuta com os ouvidos, você está escutando com as suas vísceras. Você sabia disso? Você já teve a experiência de estar parado e vir aquele carro que está assim, bum, bum, bum. Eu falo assim, misericórdia, você está escutando dentro de você, não é nem? Você já teve essa experiência? É horrível. E eu penso assim, misericórdia, se eu estou sentindo que a pessoa que está lá dentro deve estar surdinha, surdinha. E eu olho assim, eu até vejo o carro fazer assim, ó. Essas coisas é o carro novo. E Davi fez isso por mal? Davi era quem? Era o homem segundo o coração de Deus. Davi queria fazer a vontade de Deus, só que ele foi procurar a referência errada, no lugar errado. E o que aconteceu? O carro passou no buraco, a arca vacilou. Tinha 2 filhos do sacerdote. Uzá foi segurar, com uma boa intenção, foi segurar a arca. Não era a função dele. O que aconteceu? Ele foi fulminado, na hora. Tanto é que o lugar chama-se Pérez Uzá. Sabe o que significa essa palavra? Pérez Uzá? Deus rachou Uzá. Pérez é rachar, é cortar, rachar. Pérez Uzá. Deus rachou Uzá, deu um raio. Davi ficou tão assustado que deixou a arca do Senhor na casa de uma outra pessoa ali, que ficou um tempo lá. Mas aquela vontade de estar na presença de Deus, aquela vontade sempre esteve com Davi. Por isso ele fala assim, alegrei-me, vir na casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? No céu nós não vamos ter relógio. Se eu deixar, eu vou falando. Mas nós temos hora, né? Amém? Mas acho que você aprendeu algumas coisinhas hoje, né? Alguns detalhezinhos, as coisas preciosas que aparecem assim, que quando você lê, você nem percebe que referência errada, hábito errado, costume errado, adoração errada. Porque não veio da palavra. Deus quer ser adorado e Ele deixou bem claro como é que deve ser a nossa adoração. E Jesus deixou bem claro. A sulamita, não, a mulher de Sunem, que foi a samaritana do poço de Jacó,
ela, Senhor, os nossos pais dizem que é em Betel. Vocês judeus dizem que é Jerusalém. Então assim, eis que vos digo que é chegado e já chegou. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não é nem em Betel, nem em Jerusalém. Eis que é chegado o tempo, e já chegou, que nem em Betel, nem em Jerusalém. Porque Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então eu deixei bem claro que eu não tenho nada contra, tudo eu acho que pode ser usado. Todo o ritmo, porque tudo eu embaso em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo pertence a Jesus. Amém? Glória a Deus! Então se alguém fala assim, isso é do capeta, fala, você está errado. Tem nada do diabo. O diabo não tem nada. Ah, pastor, tem sim, tem não. Partindo da premissa que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, e sem nele, nada do que foi feito se fez. Tudo que você está vendo pertence a Jesus. Pertence a Ele. Eu vou falar uma coisa que o diabo não gosta. Até o diabo foi criado por Deus. Ele é criatura. Há uma dicotomia que se fazem na cabeça das pessoas, que Deus é o todo o bem e o diabo é todo o mal, igualando o diabo a Deus. Só que uma coisa, querido, Deus está acima do bem e do mal. Se você quer igualar o diabo com alguma coisa, você pode igualar com Miguel, que é um arcanjo, o maioral dos anjos, e o serafim, porque o diabo, Satanás, era o querubim, o maior dos querubins, era o maioral dos querubins, e patentes iguais, concorda? Armas diferentes, mas patentes iguais. Mas pastor, como você está falando isso? Quando você vai lá na carta de Judas, quando Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés, Miguel não ousou usar palavras contra Satanás. Ao contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Patentes iguais. Mas há alguém acima. Up. Deus, amém? Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui ao nosso texto. Senão a gente não sai hoje daqui. E aí ele fala assim, olha, eu me alegrei. E aqui ele já está em Jerusalém. A arca, aí o que Davi fez? A primeira vez fez errado. Aí na segunda vez ele mandou que se pesquisasse, foi lá nos sacerdotes, aí os sacerdotes viram, é desse jeito que tem que levar a arca. Os sacerdotes devem se consagrar com roupas sacerdotais, devem caminhar. A arca tem que ser levada aos ombros dos sacerdotes. E aí Davi deu a ordem, e a segunda vez ele trouxe com alegria, e o próprio Davi, olha a alegria que ele tinha, foi dançando na frente da arca. E olha, você imagina, porque a cada passo que os sacerdotes davam, se fazia uma oferta, um holocausto, quem matava um carneiro,
Você imagina o tempo que levou para sair de onde a arca estava para chegar a Jerusalém? Mas aqui, quando Davi escreve este salmo, ele já está falando de Jerusalém, porque assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Só que eu vou mexer com algumas pessoas. Só, querido, hoje a Jerusalém nossa não é a que está lá na Palestina, não. Não é a que está em Israel, não. Há uma outra Jerusalém. Essa matou os profetas. Essa destruiu, matou o Messias. Se você for para o livro de Apocalipse, não diz que Jesus vai chegar a essa Jerusalém. Vai vir uma Jerusalém. E Jerusalém significa cidade-luz. Antes somente era chamada de Salém. Por isso que o sacerdote que Abraão entregou para ele o dízimo, e ele deu para Abraão a ceia, Melquisedeque, o rei de Salém, que é uma cristofania, é uma aparição de Jesus antes do seu advento. Amém? Melquisedeque é o próprio Jesus. Amém? Que apareceu a Abraão. E Abraão deu a ele o dízimo, entregou o dízimo. E o que Melquisedeque deu a Abraão? Pão e vinho. Ministrou a ceia para Abraão. Então aqui, muitas pessoas pegam o Salmo 122 para falar assim, está vendo? Olha, temos que abençoar. Hoje o Israel de Deus é a igreja. Amém? É a igreja. Estou mexendo com muita gente. Não sou contra, vai ter israelenses, na verdade nem são israelitas, são israelenses que estão convertidos, servem a Jesus e são salvos. Amém? Mas a igreja hoje é o Israel de Deus. Amém? Tem um tal de vai para Israel, faz campanha para ir para Israel, e faz caravana para ir para Israel e tudo. Se você quer ir fazer turismo, vai mesmo, irmão. É bom fazer turismo, passear é muito bom. Eu acho que não está muito bom nesse período agora não. Teve uma irmã nossa que foi, o ônibus que ela estava, o ônibus da frente, a bomba explodiu. Então se eu fosse você, não ia agora não. Está muito perigoso. Mas, agora ir para uma questão espiritual,
Gente, a igreja não vai estar aqui quando Jesus colocar o pé sobre o Monte das Oliveiras. Amém? Ah, pastor, está lá escrito que ele botará um pé no Monte das Oliveiras. Sim, a igreja, eu e você, que somos a igreja, não estaremos aqui. Nós já teremos sido arrebatados. Amém? Tem pessoas que estão aguardando a segunda vinda de Jesus. Eu não, querido. Estou aguardando o arrebatamento da igreja. É uma coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar a essa terra. A igreja vai ser levada, vai ser arrebatada. Nós não estaremos aqui. Nós não veremos o ápice da grande tribulação. Vamos ver parte, tá, gente? A primeira parte, eu acho que até estamos vendo. Eu falo assim, quando ouvires guerras e rumores de guerras, não vos preocupeis, isso é o princípio das dores. Mas quando disserem a paz, aí sobrevirá o fim. Então, o que eu estou avisando, falando, eu não sou contra Israel, viu, gente? Amém? Então, deixar bem claro, não sou contra Israel, não sou contra, nem a favor de palestino, não tenho. Ao contrário, eu oro pela nação de Israel, eu oro pelas nações, para serem alcançadas. Oro pelo povo palestino, para que sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque a maior parte deles são muçulmanos. Como eu oro pela nação brasileira, como eu oro pelos Estados Unidos da América do Norte, como eu oro pelos países da Europa. Mas a igreja é hoje o Israel de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz o tempo. Ele interrompeu com o povo judeu e abriu o período da graça, que é o nosso período. Amém, queridos? É o período da igreja. É o período que nós vamos pregar a palavra, que nós vamos anunciar o reino de Deus, porque o reino já chegou, o reino de Deus está aqui, porque Jesus está aqui, amém? Não estou e não amo o povo judeu, amo, mas não mais do que outros povos. Eu tenho amor pelas almas que estão se perdendo. Como a gente ama e temos que amar os povos que estão ali na janela 1040. Depois você se informa onde é a janela 1040. Amém? Então aqui esse salmo ele está falando, os meus pés pararam, porque lá era a referência, lá estava a arca, lá estava a Caal. Ele foi a Jerusalém, ele está subindo, por isso que é degraus, porque Jerusalém, ela é edificada sobre as montanhas. Por isso é cidade luz, porque ela é vista, é contra toda a lógica, porque na verdade as cidades da época eram edificadas nos vales, para que tivesse as montanhas
como proteção. Jerusalém ela é edificada sobre os montes. Lá é que está o Monte Moriá. Já ouviu falar desse Monte Moriá? É onde Abraão sacrificou, ia sacrificar Isaque. Na verdade, ele sacrificou. Emocionalmente, interiormente, ele só não concluiu. Mas ele entregou Isaque sobre o altar. Amém? Bom, queridos, eu vou parando por aqui. O Salmo de número 122 é um salmo que demonstra a alegria de estar na presença de Jesus, de estar na presença de Deus, de estar na casa do Senhor. Se você tem essa alegria como eu tenho, para mim não há lugar melhor. Todos os dias. Não é só no domingo não, todos os dias. Domingo em especial, porque domingo é o dia do Senhor. Eu estava vindo para cá e eu lembrei de um cântico antigo, quando eu era menino. A gente ficava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor, no dia do Senhor, para fazer oração de louvor. Na casa do Senhor, no dia do Senhor, para fazer um hino de louvor. Era canto de criança, mas eu me lembrei, alegrei, eu tenho essa alegria, amém? De estar, espero que você cultive isso e você também tenha essa alegria. Glória a Deus.